Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Nessa manhã nós vamos meditar em Atos capítulo 13, o Deus poderoso que agiu e continua agindo entre os gentios, agora levando e separando Paulo e Barnabé para a obra de missões transculturais. Capítulo 13, 1 e 2 vai falar da história da igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido como segundo nome, como Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Nesse momento eles estão orando, adorando, servindo ao Senhor e jejuando, Deus falou com eles através do Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Qual a missão? A missão que Deus falou com Ananias quando enviou ele para orar por Paulo, para que ele voltasse a enxergar e recebesse a direção de Deus. A missão de Paulo foi pregar aos gentios e ele assim vai começar a cumprir agora a sua missão. Depois de preparo, depois de longos anos de treinamento, recebendo direção de Deus, ele vai e sai com Barnabé para algumas cidades gentias ao redor de Antioquia. Saulo vai se notabilizar agora como alguém cheio do Espírito que prega a palavra. Ele desce a Chipre, ele vai a Salamina, ele proclama o evangelho nas sinagogas judaicas. Aparece um personagem chamado João Marcos que seguia para auxiliá-los. João Marcos aqui era um rupereta, um remador no terceiro porão do navio que auxiliava Barnabé e também a Saulo, e ele vai nessa primeira viagem missionária. E eles estão ali sabendo que agora o procônsul Sérgio Paulo quer ouvir a respeito da palavra, a respeito do evangelho. Ele desejava conhecer a Deus. E aí aparece em cena uma ação satânica através de Elimas, que é um homem chamado de mago na palavra de Deus. Ele era um feiticeiro e ele se opôs veementemente ao evangelho e ele repreende. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, repreende Lima e ele não fica mais atrapalhando o caminho dos apóstolos. E eles vão prosseguindo o evangelho e a oração que Paulo fez, repreendendo aqueles demônios que estavam em Lima, é para que a mão do Senhor ficasse contra ele. Ele ficou cego e não viu a luz do dia. Versículo 11. E no mesmo instante Lima sentiu como um nevoeiro encobrisse os seus olhos e ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse guiar-lhe pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. E aí Paulo continua na sua viagem missionária junto com Barnabé e eles vão à cidade de Pafos. Paulo prega, navega até Pergue e ali João Marcos os deixaram e regressou para Jerusalém. Barnabé e Saulo continuam e eles vão à sinagoga pregar naquela cidade. E eles começam a ler as escrituras e Paulo pede a palavra e começa a narrar a história do povo de Israel até chegar no Messias Jesus Cristo, que haveria de morrer por nós. O evangelho é pregado de maneira histórica, cronológica, e aqueles que estavam ali ouvindo creram no evangelho, e a Bíblia vai dizer em capítulo 13 que muitos creram na mensagem anunciada por Paulo naquele dia. Foi tão impactante que eles solicitaram que essa mesma reunião que aconteceria no próximo sábado na sinagoga, eles viessem para ouvir Paulo novamente. E aí você vai ler que aquele povo voltou e aumentou o número de pessoas que estavam ali para ouvir o evangelho. Jesus, como o filho de Davi, aquele que veria da descendência de Davi, chegou entre nós, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia ele ressuscita para nos salvar e nos libertar. Os pecados são perdoados em Cristo Jesus. Versículo 38, Paulo vai dizer: sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão de pecados. Jesus é o único que pode perdoar pecados, porque ele matou a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu o poder da morte. E os aguilhões não têm mais poder contra Jesus, ele ressuscitou, matando a morte. Aí Paulo vai continuar pregando o evangelho. Paulo agora é convidado para pregar outras vezes. A partir do versículo 42, nós vemos que eles perseveraram e eles
ouviram a palavra de Deus e eles receberam com alegria a palavra do Senhor, e muitas pessoas foram salvas naquele contexto. Quando a gente olha o final do capítulo 13, nós vamos ver que, versículo 46, que os judeus que ali estavam ficaram enciumados, tiveram inveja. Versículo 45 nos informa isso. E de maneira desrespeitosa, ultrajante, eles começam a confrontar e afrontar a Paulo e Barnabé, mas esquecendo que eles estão afrontando a Deus. E Paulo e Barnabé, com sabedoria, saem dali e se dirigem agora especificamente aos gentios. Agora começa, esse é um marco na história do ministério de Paulo. Ele começa enfatizando o evangelho entre os gentios, a anunciação, a proclamação do evangelho entre os gentios. Eles ouviram essa declaração e os gentios ali receberam a palavra, e no versículo 48 nós lemos: eles ouviram essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Deus tem aqueles que Ele vai escolher, salvar, libertar e conduzir à vida eterna. Esses homens estavam ávidos pela palavra, essas mulheres receberam de bom grado a palavra, foram salvos, libertos, seus pecados perdoados, porque creram. Este é o único caminho que pode salvar o homem. Crer e serás salvo, tu e a tua casa, foi a palavra que Paulo deu àquele carcereiro que tomava conta deles lá na prisão. Quando a gente olha para o final do capítulo 13 de Atos, nós vamos ler que os judeus continuaram essa perseguição e persuadiram algumas mulheres piedosas de alta posição social para que, como os principais líderes da cidade, desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem daquele território. Eles saem dali, contudo, sacudindo contra eles o pó da terra, se retiraram para Icônio, porque Icônio também precisava ouvir do Evangelho. Tinha pessoas lá que precisavam ouvir o Evangelho da graça e serem alcançados. Então eles não desistiram, não murmuraram, não olharam para trás, não reclamaram porque foram perseguidos, mas eles têm um foco claro. Na evangelização, nós precisamos ter esse foco claro. Saber com quem vamos, para onde vamos e qual é a nossa mensagem. A nossa mensagem tem que ser única e exclusiva: Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que nele crê. O capítulo 13 vai terminar: estes, contudo, sacudiram o pó e deixaram aquela cidade. Mas o versículo 52 nos informa algo fantástico que alegra o nosso coração. Os discípulos que foram gerados naquelas cidades, no entanto, viviam plenos, cheios, repletos de alegria e do Espírito Santo. A palavra de Deus, aonde chega, muda o ambiente, traz alegria, traz a verdadeira paz, traz significado para a vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Essa salvação está disponível ainda para você, se você crer hoje. E você que já crê, continue anunciando, pregando esse evangelho da graça àqueles que precisam ouvir e precisam talvez até retornar para a casa do Pai. Não pare de clamar, não pare de anunciar o evangelho da graça. A igreja de Antioquia, ela se tornou um modelo em missões transculturais. Temos esse ponto muito importante. A igreja de Antioquia é uma igreja modelo para ser seguida. Esse é o tema do nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido. Fique comigo até o final agora. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Faça um comentário. É muito importante que você comente algo que você aprendeu ou que foi destaque, que você relembrou no capítulo 13 de Atos. Até o próximo episódio, quando estudaremos o capítulo 14. Deus abençoe você. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, tenha sempre esperança.